casamento acaba, muita gente só enxerga o fim, mas pouca gente fala da mulher que precisa se reconstruir depois dele. Eu sou Jaqueline Ribeiro e estamos começando mais um Jaque Assim, espaço onde a gente tira os filtros e fala do que ninguém tem coragem. E o tema de hoje é a vida da mulher depois do divórcio. Mas antes eu quero agradecer a todos esses apoiadores que dão voz às histórias que inspiram. Hoje eu tô recebendo ela que é musicoterapeuta. Ela é filha da Marli e do Aloísio, mamãe de 3 e vó de 6. Ela adora viajar, adora filmes e adora artes. Seja bem-vinda, Gilca! Muito bom receber essa mulher que é referência na nossa cidade e que transformou a arte aqui, que faz tão bem que você faz. Muito obrigada por ter aceito o meu convite de contar um pouquinho sobre você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, principalmente por falar sobre esse tema tão relevante para as mulheres em geral e principalmente para mim, né, que vivi e sobrevivi com alegria e hoje estou plena, vivendo a minha vida e tudo transcorreu muito bem. Mas eu queria conhecer essa Gilca por trás da musicoterapia, por trás da profissão. Quem que é essa mulher? Olha, eu acho que eu sou uma mulher hoje muito forte, né? Não que eu não tenha passado por fraquezas e momentos assim de dificuldade, de me achar muito frágil, né? Mas que superou. Sou mãe de 3 filhos, hoje tenho 6 netos, que são assim a razão da minha vida, né? E já me aposentei, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 18 anos e trabalhei até 65 anos. E hoje ainda trabalho, mas pouco, num ritmo menos acelerado, ainda trabalho com cultura, que sempre foi a minha paixão. Né? Eu acho que eu sou a pessoa que gosto muito de outro ser humano, sempre gostei muito de tete a tete. Eu não seria uma pessoa que poderia escolher uma profissão por trás de um computador ou uma profissão que eu ficasse muito isolada. Eu tenho que ter sempre um contato humano para me sentir feliz e realizada. E eu acho que isso é um dos motivos, né, de eu ter escolhido uma profissão que exigia que eu estivesse sempre muito perto das pessoas, como o caso da musicoterapia, né, que a música já era uma paixão na minha vida. Eu comecei a estudar música muito cedo, com 8 anos. Eu nasci em Lajinha, estudei no Conservatório de Mãe-Mirim, depois fiz musicoterapia no Rio e me casei e vim morar em Muriaé, né? E escolhi, né, naquela época, abrir uma escola de música aqui em Muriaé, um conservatório de música, mas dentro desse conservatório eu sempre atuei com a musicoterapia, né, atendendo crianças, adolescentes e adultos com a terapia não verbal, né, que é a musicoterapia. Depois fui convidada a ser diretora da Fundarte, fiz mestrado em educação e nessa época, era justamente a época que eu estava já num processo de separação, eu resolvi estudar para me preparar melhor profissionalmente para encarar essa vida sozinha, né? E isso foi muito bom para mim, porque me ajudou muito no meu trabalho. Então, eu acho que essencialmente é isso. Eu sou uma pessoa que gosto de gente e sou uma pessoa muito inquieta, que estou sempre querendo fazer algo mais para minha vida e na vida das outras pessoas. Gilca, quando você olha para trás, porque hoje a gente sabe o quanto é difícil um divórcio, né? O divórcio ele tem acontecido com muita frequência, né, no nosso dia a dia, as pessoas estão muito intolerantes, né? Enfim. Mas quando você olha para trás, quem que era a Gilca antes do divórcio e quem que é a Gilca depois da separação? Eu acho que antes do divórcio eu era uma Gilca mais dependente, né? Eu achava que para eu ser feliz eu dependeria muito de uma outra pessoa, né? Ou até mesmo de um outro sobrenome, né? De outra família, né? E a partir do divórcio eu entendi que eu posso sobreviver sozinha e ser mais forte, né? Então, assim, foi uma trajetória da dependência para a independência. Já que assim a gente precisa se libertar. É isso, eu acho que passar essa passagem da dependência para a independência, de momentos de mais fragilidade para maior fortaleza. Ô Gilca, e tudo na vida, né? Às vezes existem momentos que a gente precisa aprender a começar, a recomeçar. Como que foi esse momento para você, quando você percebeu que você realmente precisava recomeçar? Olha, não foi fácil, foi muito difícil, né? É como se você estivesse no meio do mar aberto, com uma boia, e que você começa a olhar as condições à volta para você, se você precisar deixar essa boia em algum momento. Até que momento você vai se sustentar com aquela boia, né? E o que você pode alcançar se você puder nadar até algum local que te possa te deixar em segurança, né? Então é uma transição muito difícil. Eu demorei 5 anos nesse processo de separação. Eu me separava e depois eu voltava, ficava um pouco mais fragilizada em alguns momentos, né? Então, assim, foi muito tempo. Eu precisei de ajuda profissional, eu procurei terapia,
Eu precisei também de cuidar da minha parte física, é claro, né, da minha saúde, tanto mental quanto física. Eu fazia caminhadas, eu fazia ginástica, né? E para isso a gente não precisa de muito dinheiro, a gente consegue fazer com muito dinheiro, mas consegue fazer com pouco dinheiro também. Então eu acho que me apeguei aos amigos, à família e aos filhos, é claro, nessa transição. Já que assim, após o divórcio, a gente consegue reconstruir? A gente consegue reconstruir a vida e eu acho que a gente consegue reconstruir uma vida até mais plena, porque a gente consegue confiar mais na gente mesma. Gilca, muitas mulheres têm medo do que vem após uma separação e por isso muitas adiam, talvez a felicidade ou, enfim, uma decisão de estar num lugar que não as cabem mais. O que fez você despertar para esse positivo que veio depois? Como que você se reconstruiu? Como que foi isso? Acho que foi a minha força interna, né? Porque eu descobri que eu conseguia conciliar ser mãe e ser profissional, né? E consegui também ter coragem de sobreviver bem numa cidade, profissionalmente e até pessoalmente, numa cidade que não era minha cidade. Eu não sou de Muriaé, né? Então eu achava que eu dependia de um sobrenome, né, de Muriaé, que no caso era o sobrenome do meu ex-marido. Eu comecei a me reconhecer pelo meu próprio nome também. Isso fez muita diferença para mim. Eu acho que é, da insegurança para uma fortaleza. Já que assim, autoconhecimento e autovalorização libertam? Libertam completamente. Ô Gilca, e o que você redescobriu em você mesma depois que você viveu o divórcio, viveu a separação e teve que caminhar sozinha por conta própria? Eu acho que eu descobri, né, a minha força, mas eu descobri, sobretudo, a minha alegria, sabe? Eu acho que eu comecei a conviver mais comigo mesma, a me soltar, a me libertar em todos os sentidos. E esse sentido emocional também foi muito forte, porque eu comecei a ser uma pessoa que ri mais, né, que convive mais, eu abri um leque de amizades maior, não fiquei só concentrada, né, na minha família, eu precisei, de certa forma, né, na minha vida, mais das outras pessoas. Então eu encontrei mais também as outras pessoas. Eu descobri que a gente pode ter uma vida plena se a gente estudar, se dedicar ao trabalho, né, e se cuidar. Já que assim, as pessoas nos preenchem, os amigos nos preenchem. Sim, com certeza. Eu acho que é fundamental, né, esse contato com as pessoas, as nossas amizades, né, as amizades que a gente faz às vezes desde a infância, né, são fundamentais na nossa vida. Ô Gilca, e hoje, depois de tudo que você passou, o que você diria para uma mulher que está vivendo aí o fim de um relacionamento e que não vê assim perspectivas de felicidade, que não consegue vislumbrar aí alegria depois de um divórcio? Eu acho que eu diria para essa mulher para ela começar a acreditar em si mesma e se preparar para essa vida sem dependência, né? Então eu acho que é fundamental que ela comece a se preparar, a estudar, né, a se dedicar mais a ela mesma. Já que assim o amor próprio transforma? Transforma. Posso assegurar que transforma. Vamos para o nosso bate-bola manual de sobrevivência. Gilca, eu queria que você desse 3 conselhos ou 3 dicas práticas para as mulheres que estão vivendo aí o divórcio ou a possível separação para que elas possam se reconstruir. Olha, a primeira dica eu aprendi muito cedo, aprendi na minha adolescência com um livro maravilhoso que eu li do Hermann Hesse. Ele falava o seguinte: o que não é, pode ser. Montanha e vale não se aproximam, mas as pessoas sim. Então eu acho que a primeira dica é se aproximar das pessoas, não se fechar, não se fechar para o mundo, né? A segunda dica é cuidar de você e cuidar dos seus filhos, que estão mais, né, dependendo de você e dependendo da sua saúde mental. E a terceira dica é se dedicar muito aos seus estudos e ao seu trabalho. Pode saber que assim tudo irá acontecer da melhor forma e que se está sendo difícil agora, vai passar. Falar não é desafiador ou é libertador? O que foi mais difícil para você ao longo da vida? Falar não para os outros ou falar não para você mesmo? Sem dúvida, foi falar não para os outros. É muito difícil, é muito difícil. Aprender a falar não. Dar um basta, saber que a situação está ruim e que não dá para continuar daquela forma, né? Eu acho que é difícil a gente compreender isso, né? E é difícil, depois que compreende, comunicar isso para outras pessoas. Eu acho que é muito difícil, mas que a gente
consegue. Força invisível. Gilka, você tem algum amuleto, algum ritual, alguma força que você tenha que te ajuda nos dias difíceis, além da fé? Tenho sim. Eu tenho um mantra. Esse mantra é: Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai. Você usa esse mantra sempre para te ajudar? Sempre. Você usa ele diariamente? Em todas as situações difíceis que eu passo, eu sempre falo esse mantra e isso me dá muita força na hora de atravessar. Corpo, casa ou caos? O que é mais difícil para você, Gilka, de gerenciar? Cuidar do seu corpo, gerenciar a sua casa ou coordenar o caos da vida? Eu acho que é coordenar o caos da vida, né? Eu acho que é muito difícil para mim conviver com coisas que eu não projetei, que eu não planejei, que eu sou uma pessoa muito organizada, eu planejo muito tudo. Então, quando acontece uma coisa fora do comum, eu tenho muita dificuldade de lidar com essas situações, né? Mas eu acho que a gente se organizar e a gente planejar, tanto no corpo, quanto na nossa casa, quanto nas situações, por exemplo, planejar umas férias, né? Planejar um curso que você quiser fazer. Quanto mais você tiver planejado as situações, você vai passar melhor pelas situações novas também que surgirem. Então, o planejamento também, a organização, ajudam a conviver com a situação nova, mas sempre desconcerta um pouquinho. Agora, se você já puder contar com coisas, dados que você tem em mãos, é melhor para você lidar com o novo que surge. 3 verdades e uma mentira. Vamos ver o que a Gilka trouxe para nós, para ver se a gente consegue descobrir? Então vamos. Sim, olha, eu já quase morri em um barco. Acho que pode ser verdade. Sem fazer baliza, melhor do que dirigir. Sabe fazer barco? Pode ser verdade também, né? Tenho medo de água. Pode ser verdade também. Já catequizei miliciano. Miliciano? Gente, não sei. Qual que será a mentira? Já catequizei miliciano. Pode ser verdade também. Deixa eu pensar. Tem medo de água? Acho que é verdade, tem medo de água. Tem cara de ter medo de água. E a primeira já quase morreu. Como é que é? Já quase... Morri em um barco. Barco é água também. Então eu vou na segunda. A segunda que é mentira. Qual que é? Sem fazer baliza, melhor do que dirigir. Será? Vou nessa, hein? Você sabe fazer baliza melhor do que dirigir? Não, acertei! Baliza é difícil, né? Detesto fazer baliza. Você detesta fazer baliza? Mas me conta, você quase teve problema com água? Você tem medo de água? Tive problema com... Não, eu tenho medo de água, sempre tive. Assim, já desde criança eu tenho muito medo de água. De nadar, de entrar no mar. Eu nado, mas com muita cautela. Mas já quase morri num barco mesmo, numa travessia de São Luís do Maranhão para Alcântara. E você já catequizou miliciano? Já catequizei. Meu Deus, me conta isso. Já catequizei miliciano na Colômbia. Que demais, adorei, muito bom. Gilka, e agora eu queria que você deixasse uma frase final para as mulheres, para as pessoas aí que estão vivendo aí um processo de divórcio, de separação, e que às vezes não conseguem enxergar um recomeço. Já que é assim? Acho que nem é uma frase, é só mesmo uma dica. Vai passar. Muito bom, adorei, viu? Que bom te receber, fiquei muito feliz de dividir essa sua história com o coração aberto, falar sobre um tema tão relevante. E eu queria te dar um presente da Physimed, para você conhecer a nossa musculação terapêutica, a nossa Shape Space, é a nossa esteira do futuro aqui, que a gente consegue fazer um treino de 15 minutos, correspondendo a 1h10 de uma academia. E eu queria te dar um presente também da nossa parceira Vatim, para perfumar os seus dias e que todos os recomeços, eles possam transformar a vida de tantas mulheres nessa sua história tão inspiradora. Espero que vocês também tenham gostado. Recomeço é para todos. E até o nosso próximo episódio.